Boa noite a todos. Boa noite. Vamos aqui mais uma vez. Amém. Amém. Nosso Novo dia. dia. Nosso nono dia de culto de primícia. Tem sido uma conferência de alto nível aqui. Glória a Deus. Tem Aleluia. sido uma conferência de alto nível. Hoje é só glória. Hoje é só coroa no chão. Nossa. Santo, santo ao Senhor. E eu vou tentar manter aqui Só no stand-up. o nível. Se eu conseguir chegar ali em 80%, eu estou feliz. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu vou ler uma passagem que vamos ver comigo aqui, Ezequiel 47. Ontem foi Ezequiel 37. Pelo amor de Deus. Depois de ontem eu só faço o que hoje? Continuo, senão Glória a Deus. vou terminar o capítulo. Acaba o capítulo. O bom é que 4 mais 7 dá 11. É. Ministro da Educação. 4 mais 7, 11. Ainda bem que não dá 13. Ainda bem, né? Ufa. Eu já ia mudar aqui, ó. Ufa. É 47 ou 4? Ezequiel 47. E diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas descia de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Isso me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Oh, Deus. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses rios viverá, e haverá notícia do peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores entrarão de pé junto dele, desde Engedai até em Eglaim haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à margem de
para o outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus, Senhor. Ajuda-me aqui nesta noite. Usa-me, toma minha vida. Fala conosco aqui. Põe os seus anjos acampados aqui, os seus querubins, serafins, de prontidão aqui para nos servir, meu Pai, e liberar aquilo que o Senhor desejar aqui nesta noite. Faça como você desejar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa palavra fala do rio que fluirá do templo. Esse rio ele vai aumentando a cada medida, a cada espaço que ele vai percorrendo, ele vai aumentando. É assim que funciona, né? Quando um rio nasce, ele nasce ali, é uma nascente, um pouquinho de água brotando da terra e vai escorrendo e vai aumentando, vai crescendo, 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 até que ele chegue no mar. E qual é o mar que esse rio que ele se refere deveria chegar? O Mar Morto. E fazer com que as águas desse mar se tornassem saudáveis. O rio ele se dividia em dois. Uma parte desse rio fluía para o Mar Morto. A outra parte ela ia para o Mar Mediterrâneo. E aí o que acontecia? O Mar Mediterrâneo se encontrava com o Mar Morto, e os rios e os peixes do Mar Mediterrâneo, eles migravam ali para o Mar Morto, e por isso que ele fala que ali haveria uma grande pesca, porque as águas elas se tornariam saudáveis, e aí era possível que os peixes nadassem, migrassem para aquele mar, e as pessoas pudessem pescar naquele lugar. Uma coisa interessante do Mar Morto é que ele é rico em quê? Sal. Mas não é só sal. Ele é rico em minério. Não tem só sal, tem outros minérios ali que são muito importantes para nós. E ele também é algo muito lucrativo. Era muito lucrativo o minério que era extraído ali, que é extraído ali do Mar Morto, né? Então, a palavra fala aqui também que as margens do rio elas se tornarão como um pano e acumularão o sal desse rio, permitindo que o sal continuasse a ser utilizado para subsistência e para que eles pudessem lucrar com aquele minério. Então olha só, o rio sai do trono de Deus, uma parte vai para o Mar Morto, outro para o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo se encontra com o Mar Morto e aquelas águas se tornam saudáveis, os peixes começam a nadar ali, e em volta do Mar Morto se forma um pântano, onde se acumularia aquele sal, aquele minério que era importante e era lucrativo. Amém? Amém. Está dando para entender aí? A palavra de Ezequiel ela é difícil de entendimento, não é fácil.
você lê, às vezes é meio confuso. Então, é importante a gente entender. Então, olha só, veja que era um lugar morto, um lugar sem esperança, um lugar sem futuro, sem vida. Esse era ali o Mar Morto, sem futuro, e era um lugar que sofreu uma transformação radical, uma mudança como da água para o vinho, por causa do fluir das águas que saíam do templo, que saíam do santuário de Deus. Veja, muitas vezes a gente ouve essa mensagem do ponto de vista de que nós precisamos mergulhar nas águas, e começamos no raso, e é importante que vamos nos aprofundando nessas águas até que a gente perca o domínio e o controle, representando ali o Espírito Santo. Só que hoje eu queria que nós tivéssemos um olhar diferente para essa palavra, do ponto de vista do rio saindo do santuário e encontrando o Mar Morto. Amém? Amém. Vamos lembrar o seguinte: o que é o templo? O que é o templo? Ele é a morada de Deus, o lugar da habitação de Deus, certo? Sim. Ok? E o lugar da manifestação de Deus, onde Deus ele repousa, certo? Então veja só, como o Vini já adiantou ali, hoje nós somos o templo, correto? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 18: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. Porque fosse comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluia. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Jesus. Amém? Então nós somos hoje o santuário de Deus, a habitação de Deus. A pergunta de 1 Coríntios é: ora, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito? Então, agora vamos pensar uma coisa. O templo descrito, o santuário descrito em Ezequiel, somos nós. Esse santuário que flui aquele rio e que encontra o Mar Morto e traz vida sobre o Mar Morto, somos nós. Amém? Então nós somos o templo, o santuário de Deus, de onde fluirá, porque o próprio Jesus disse que do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Fluirá uma goteira? Fluirá um chamariz? Um rio. Um rio! Aleluia. Amém. Não é só um balde, é um rio. Aleluia, Deus. Então, por isso eu tenho a convicção que o templo, o santuário de Ezequiel 47 sobre isso e você. Amém? Amém. Agora, para nós sermos
verdade, o tempo, algumas coisas precisam estar acontecendo e estar vivas em nós, certo? Porque se você vai em um ginásio poliesportivo, o que é um ginásio poliesportivo? Várias modalidades. O que tem lá? Basquetebol. Basquete, voleibol, futebol, certo? Tem uma quadra, uma arquibancada, vestiário. Aí vamos dizer que você vai lá, está escrito lá assim, ó, ginásio poliesportivo. Aí você, opa, cheguei aqui, vou treinar. Aí você entra na vida com a sua luva de futebol, vou lá catando. Quando ele entra, tem um parque de diversão. Ué, tem alguma coisa errada, não é verdade? Se está dizendo que é um ginásio poliesportivo, tem que ter aquilo que nós falamos. É a mesma coisa. Se nós falamos que somos o santuário de Deus, quando nós entramos dentro de nós precisamos encontrar aquilo que se encontra num santuário. Porque senão, não faz sentido. E o que nós encontramos dentro de um santuário? Dentro do templo. O que precisamos para sermos o templo? Então vamos lembrar aqui o tabernáculo de Moisés, o templo onde era a habitação de Deus. O que tinha lá? Quando você entrava, a primeira coisa, O altar do sacrifício. o altar do sacrifício. Então, dentro do templo de Deus precisa ter sacrifício. Ou seja, precisa ter perdão de pecado, confissão de pecado. Há necessidade que o sangue de um cordeiro seja derramado nesse sacrifício para que ocorra a remissão de um pecado. Então veja, eu e você precisamos andar e sermos um sacrifício vivo. Amém. Para nós sermos o templo de Deus. Amém. E é isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa, é isso que nós vamos precisar durante essa jornada proposta pelo Senhor nesses dias, é nós sermos um santuário. Começa o santuário em primeiro lugar com sacrifício, com remissão de pecado. A gente vai tratar o pecado, confessar o pecado, viver uma transformação. O sangue do Cordeiro precisa estar presente na nossa vida, justificando. Quando se fazia presente o sangue do Cordeiro? Quando o sacerdote fazia o sacrifício, imolava o animal e o sangue era derramado. Então, se a gente não tem a prática de renunciar ao pecado, de confessar o pecado e de se consertar diante de Deus, não se faz presente o sangue do Cordeiro em nós. E aí não há justificativa do sangue. Por isso que nós falamos que abrimos portas para o diabo entrar. Porque ele chega, não tem o sangue no umbral da porta, aí ele entra. Entende? Que isso continua valendo. Por isso que é necessidade do sacrifício. O que tinha depois do sacrifício? A bacia do lavatório, onde o sacerdote lavava as suas mãos, que era
a purificação, que representa a nossa santificação. Não será possível caminhar com Deus sem santidade, sem santificação. É a cada dia eu ser mais separado para Deus, eu estar mais perto de Deus, mais apaixonado, mais conectado, mais cheio. Cada dia eu me santifico, cada dia eu me torno mais parecido com Jesus, cada dia eu sou mais agradável a Ele, a cada dia. É uma jornada sem fim a nossa santificação, até que um dia Ele virá e nos resgatará e nos arrebatará, e aí nosso corpo será glorificado. Aleluia. Mas até esse dia chegar, a nossa jornada de santificação, ela não termina. E para que eu e você sejamos um templo, há necessidade de santidade todos os dias. E depois disso, o sacerdote entrava ali diante do lugar santíssimo, onde tinha o que? Adoração, oração e comunhão com Deus. Adoração. Não dá para a gente ficar explicando o que é adoração de novo. Não dá, né? A oração, quantas vezes a gente fala? Se eu não oro, eu não sou um tabernáculo, eu não sou um templo. O problema é que muitas vezes a gente é. Porque a Bíblia diz que você é o templo de Deus. Tem até um lugar do sacrifício, mas o sacrifício não ocorre ali. Tem até a bacia para lavar as mãos e a purificação, porém a santificação não ocorre ali. Tem um lugar de adoração, um incenso ali, mas ele está apagado. Tem o lugar da adoração, da oração, da comunhão com Deus, mas não existe relacionamento com Deus. Você percebe que é um templo abandonado, como nos filmes do Indiana Jones. Um templo abandonado. Aí o que acontece com um templo abandonado? Vai ser invadido. Hã? Vai ser invadido. Vai ser invadido. Hoje em dia é aquele. Misericórdia. O que acontece com o templo? É que eu pensei, não, sabe o que eu pensei, pastor? Pensei na passagem da casa quando fica vazia. Não é que às vezes invadindo a gente pensa em outras coisas, mas eu pensei nesse texto aí. Então, se a gente for um templo abandonado, não vai fluir o rio. Não vai fluir o rio. E ele não vai chegar aonde tem que chegar. Amém? Amém, amém. Sabe uma coisa? Esses dias o Júnior falou isso sobre a restauração do templo. E diante de tudo que a gente está escutando esses dias, uma das coisas que é uma chave para tudo isso é aquilo que a Luísa falou quando ela ministrou sobre nós nos relacionarmos com Deus. Mas ela falou de uma forma diferente, porque não é você ir lá e orar, mas é você gastar um tempo com Deus somente para estar com Deus, sem pedir, sem nada, só para conhecer, só para estar com Ele. Não que a
gente não vai orar, e a gente não vai interceder, a gente não vai pedir, não. O nosso encargo de intercessão nesses dias aumentou. Aumentou o nosso cargo de intercessão. Nós temos uma tarefa gigantesca esse ano de intercessão, de oração sobre a nossa nação, de clamor. Aumentou o nosso encargo de intercessão. Porém, para que o templo seja restabelecido, precisa ter esse relacionamento de pai para filho, de comunhão, de conhecer a Deus ali. Às vezes não falar nada, só escutar, só dizer o quanto eu te amo. Senhor, eu te adoro, eu estou aqui, eu não sei nem o que falar, eu não tenho palavras hoje, mas eu estou aqui, porque esse é o meu lugar, eu preciso estar aqui, eu preciso te ver, eu preciso te conhecer, eu quero conhecer mais de você, e você ficar ali, se relacionando com Ele. Isso é uma chave para a restauração do templo de Deus que somos nós. Amém? Se nós formos o templo de Deus nesses moldes, de nós fluirá um rio de águas vivas, que levará cura nos lugares de morte, nos lugares de desesperança, nos lugares que não tem futuro. Vai fluir de nós esse rio que vai tocar as pessoas e trazer vida, e vai trazer cura. Sobre nós existe um encargo de cura sobre essa casa. Existe aqui, que Jesus, que em Êxodo capítulo 15, versículo 26, fala assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Jeová Rafa. Aleluia. E Deus, Ele depositou, aprove ao Senhor depositar sobre nós esta unção do Jeová Rafa. Não porque que as pessoas não possam fazer, mas Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu que sobre nós recairia esta unção. Por isso você está entendendo uma coisa comigo hoje? Será que você está conseguindo entender que Deus, Ele quer que eu e você restaure o templo, porque é necessário que o rio de cura flua de nós, para que você cumpra o seu propósito, para que ela cumpra o propósito dela, e para que essa igreja, essa casa, cumpra com o seu chamado na integridade. Amém. Amém. Depende só de mim, só de você, só de nós. O que eu preciso fazer? Restaurar o templo. Porque o templo restaurado, de pé, funcionando, não tem como não fluir a água viva. Não tem como fluir o rio. Amém? Amém. Aí percebe que à medida que o homem ia medindo os côvados, a profundidade do rio aumentava, até que chegou no lugar que precisava para receber a cruz. O rio, ele só aumenta a sua extensão e tamanho se a fonte de águas vivas continuar a jorrar. Cessa a fonte do rio,
Então ele está dizendo que ele mediu 1000 côvados e a água estava pelas canelas, né? Por que estava na canela? Porque lá atrás tinha um rio, tinha uma nascente fluindo. Porque atrás dele tinha um santuário fluindo. E aí ele mediu mais 1000. E a água veio pela cintura. Por quê? Porque a nascente lá no santuário continuava fluindo. Então você percebe que esse rio precisa, essa nascente precisa estar fluindo 24 horas. Por quê? Porque o santuário de Deus, ele está vivo 24 horas. A adoração dos santuários é 24 horas. O sacrifício no santuário é 24 horas. Em todo tempo há sacrifício, há purificação, há santificação, há adoração em todo tempo. Agora, para que o rio de Deus flua, precisa existir e funcionar o templo de Deus. Eu quero dizer que nós precisamos reparar esse templo. Precisa estar acontecendo isso dentro de nós. Precisa voltar a acontecer isso dentro de nós. Agora, qual é o nível de restauração que você precisa? O rio que sai da sua vida, talvez não saia. Tem gente que não flui mais nada. Tem gente que o santuário está abandonado. E a restauração começa do zero. Passo a passo, lugar por lugar, você vai restaurando. Agora a minha pergunta é: qual é o seu nível de restauração? O rio que sai da sua vida, ele flui até onde? Até a canela? Até os lombos? Ou ele alcança o objetivo dele, que é curar e restaurar as pessoas, trazer vida, trazer cura? Aí eu preciso avaliar qual é o meu nível de restauração que eu preciso viver. O que está em mim atrapalhando, fazendo com que o rio seque, que não flua. Tem dia que flui, tem dia que não flui. Tem dia que está jorrando, não é verdade? Tem dia que está jorrando, você está pulando, você está ali, você está molhado, você está jorrando água. Tem dia que é um vale de ossos secos, não tem nada, não flui nada. Por isso que Deus hoje nos trouxe aqui, porque Deus está dizendo que é necessário que eu e você restaure o templo, e Deus vai restaurar as nossas vidas. Ele vai restaurar o nosso interior. Não pense, a gente não pode pensar que não tem nada para ser restaurado em nós. Não podemos pensar nisso. Não pense também que será fácil, porque toda reforma ela é complicada. É sempre difícil reformar alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta: é fácil restaurar o seu caráter? É fácil mudar algumas atitudes? Esse é o tempo de fazer isso. Por tudo que Deus tem liberado, esse é o tempo de nós fazermos isso de uma vez por todas. Agora você pode ser um tempo completo, como eu disse, e não permitir que as águas fluam, sabe? Tem gente que a água está ali pelos artérios, e está bom aqui. Não precisa de tudo isso, de todo esse trabalho. É muito grande esse tabernáculo, esse templo é muito grande. É
muita coisa que eu tenho que pensar. E aí a gente também precisa entender, a gente vai mostrar para Deus até onde eu quero ir, até onde eu quero curar, até onde eu quero ter experiências com Deus, até onde eu quero permitir que Deus me leve, até onde. Também são dias de decisões que nós temos que tomar, sabe? Porque a gente quer ser levado pelo rio de Deus, a gente quer mergulhar e falar assim: Deus me leva, ok, mas também eu preciso decidir até onde que eu quero que eu permitir que Deus me leve, até onde eu vou. Porque quando as águas estiverem muito profundas e largas, aí a movimentação é mais difícil, a gente perde o controle. Aí agora eu já estou entrando na outra visão da palavra, que é nós estarmos mergulhados no rio. Não é verdade? Então, olha só. Deus, escuta só. Deus, Ele pegou nas suas mãos. O homem pegou o cordel de medir. Ok? Deus pegou nas suas mãos o cordel de medir mais uma vez. E Ele está medindo os côvados e nos convidando a estarmos junto com Ele. E Deus está nos chamando a nós andarmos mais um côvado, mais 1000 metros. O convite de Deus para nós é que a gente ande mais um pouquinho, a gente ande mais 1000 côvados para frente, que o nosso rio flua um pouco mais. Então, como eu disse, o fluir das águas depende muito de como está o tempo. Mas existe algo maravilhoso nisso, que a cura que flui deste lugar, ela chega nos lugares de morte. E todos que passam por ali, todos que passarem, serão esticados pelo Senhor. O que eu quero dizer? Deus, Ele está nos esticando. Você consegue ver essa comparação do rio indo até o Mar Morto e de Deus pegando as nossas vidas e nos esticando para mais longe? Ele está nos esticando, nos alargando. Então se prepara que esse ano Deus vai nos esticar, Ele vai nos alargar, para nós fluirmos mais, para nós curarmos mais, para nós alcançarmos mais pessoas. E também para que eu no meu interior seja curado, que eu seja curado no meu interior. Precisa haver mais cura dentro de nós. E esse ano Deus vai nos esticar. Para quê? Para nos curar. E à medida que eu sou curado, o rio que flui dentro de mim, ele vai indo mais longe. Preste atenção numa coisa. O santuário está aqui. E o rio flui daqui e alcança lá. Só que o santuário continua aqui. Você está entendendo? Sim. Que você vai encontrar, você vai alcançar lugares que você não estará presente. Sabe? Você conhece pessoas que alcançam outras pessoas e elas nunca se viram. Elas não estão presentes. Porque da vida dela flui um rio, esse rio alcança um lugar morto, um lugar de morte,
continua lá onde ela está. Porque esse é o milagre de Deus nesses dias. Por isso que Deus quer te esticar, te alargar. Em nome de Jesus. Se nós quisermos e deixarmos, Deus vai nos esticar esse ano. E vai acontecer que nós vamos revolucionar os lugares de morte. Aleluia. Revolucionar. Isso é uma mudança de água para o vinho. Do nada o rio começa a ter peixe, a produzir vida, a alimentar, a curar, a transformar o ambiente. Veja toda a restauração que acontece naquele rio. Será que você percebeu na palavra as restaurações que aconteceram naquele rio? É muito grande o poder das águas de Deus que fluem de um tabernáculo. O poder das águas que fluem do nosso interior é imensurável. Nós não sabemos o que ela é capaz de fazer. Então você não se limite, não ache nunca mais que você não é capaz, que você não consegue, que não será possível, que o nosso país está perdido, que não haverá mais solução, porque o rio que flui do nosso interior é poderoso. Você não tem ideia do que ele pode fazer. Vai fluir, vai fluir, vai fluir. Meu irmão, já está fluindo. Já está fluindo. Quais são as curas que esse rio promove? Primeira coisa, a morte. Ele transforma em vida. Agora pensa comigo. Quais são os lugares de morte da sua vida? Na sua casa? Na sua família? Aqui na igreja? Na nossa nação? Quais são os lugares de morte? Esse rio, ele muda a morte em vida, a ressurreição no rio de Deus. Aleluia. Você entende que de você vai fluir ressurreição? Aleluia. De você fluirá ressurreição. Hoje eu mandei para algumas pessoas um testemunho que o Marco Feliciano postou lá nas redes sociais. Uma senhora que tinha os 5 filhos, morava na comunidade do Rio, e ela foi orar, foi para a igreja no relógio de oração, e o filho dela pegou um pó vermelho, achando que era um suco, e fez o suco, e deu para os irmãos, e era veneno de rato. Morreu os 5 filhos dela. E ela chegou em casa, viu aquele movimento, e ela desmaiou. O bombeiro ali na casa dela, aí ela percebeu que alguém queria dar uma notícia, ela desmaiou. Quando ela acordou, ela foi lá, a senhora precisa vir aqui reconhecer. Aí sabe o que ela fez? Ela entrou lá onde estava o necrotério, fechou a porta, deixou o enfermeiro para lado de fora e foi lá e falou assim: Deus, eu estava orando. Eu tive vontade de pular na minha mesa quando eu olhei aquilo. Eu estava orando. E aí ela começou a chorar, e ela começou a pegar as lágrimas dela, né? E passar na cabeça de cada um dos seus filhos, e todos eles ressuscitaram. Aleluia. Porque dela estava fluindo um rio, e o rio fluiu através daquelas lágrimas dela. Porque ela estava naquele santo, na casa de Deus, com
santuário de Deus vivo. Então não tinha como não fluir no rio. Esse rio promove prosperidade. Porque onde não se pescava, passou-se a se pescar. Em abundância. Aleluia. Em abundância passou-se. Aonde tinha morte, aonde não havia suprimento, aonde se passava fome, passou a ter o suprimento de Deus. E não faltou nada para ninguém que morava naquela região. O rio de Deus, você não precisa se desesperar, meu irmão. Só mantenha o rio fluindo. Só mantenha o rio fluindo, porque a provisão virá. Em nome de Jesus. Quando Jesus falou para os discípulos: joga a rede do outro lado, eles pescaram 153 grandes peixes, porque de Jesus fluía um rio. E nunca faltou para ele nada. Precisa pagar um imposto? Pega um peixe lá e pega o dinheiro que está dentro da boca do peixe. Por quê? Porque ele fluía o rio de águas vivas. E onde o rio flui, onde ele encosta, ele prospera. Ele abre portas. Ele libera o que está retido. Ele tira o que está estragando. Ele organiza. Você entende uma coisa? Que aquele mar morto não era uma coisa maldita. Ele só estava desalinhado. Porque a água veio, trouxe cura, o sal foi para o pântano e tudo ficou dividido no seu devido lugar. Porque o sal é importante, o rio é importante, tudo é importante. O minério também precisava estar ali. Então, essas águas, elas trazem um alinhamento para a nossa vida. Saúde para o corpo. Isso quer dizer sobre cura. Cura de enfermidades, de doenças. De doenças. Nós vamos curar. Nós vamos pôr a mão nas pessoas, elas serão curadas. Nós vamos nos hospitais, as pessoas serão curadas dos cânceres. Elas serão curadas de toda sorte de enfermidade. Não haverá limite, nós vamos pôr a mão nas pessoas. Elas serão curadas sem esforço, porque o rio está fluindo. Para finalizar, nesse rio vão crescer árvores. E essas árvores representam o que eu e você podemos viver daqui para frente. Porque o que essas árvores oferecem? Elas darão frutos a tempo e fora de tempo. Tem um problema na igreja, tem um problema na nossa vida, que a gente não frutifica. Isso é um problema na minha vida, na igreja brasileira. A gente não frutifica, a gente não dá fruto. Mas aonde tem o rio de Deus, as árvores frutificam. Nós vamos voltar a dar frutos. Então às vezes a gente fica buscando apresentar um fruto, mas a gente precisa voltar lá no tabernáculo, lá no santuário de Deus, e restaurar e arrumar a casa. Porque depois que a casa estiver arrumada, um fruto vai aparecer. Não adianta buscar o fruto primeiro. Ele não virá. A árvore, ela não vai crescer no lugar de morte. Então precisa arrumar a casa primeiro.
e nós vamos frutificar. Onde você precisa frutificar? Onde nós temos que frutificar? Nós vamos dar frutos, cada um no seu tempo, cada um no seu lugar, cada um no seu ministério, cada um na sua casa. Nós vamos dar fruto e nós vamos voltar a frutificar naquilo pelo qual nós fomos chamados para dar frutos. Aleluia. Suas folhas caem, não caem. Ou seja, uma árvore, quando a folha cai, ela perde a capacidade de dar fruto. Entende? É o processo das árvores, né? No outono, as folhas caem, ela não dá fruto no outono, não floresce. Aí quando vem a primavera, começam as folhas verdes, elas florescem e elas dão fruto. Então, a folha não vai cair das árvores, a gente não vai perder a capacidade. Sabe o que Deus está falando para a gente? Que Deus, Ele quer dar um basta nessa história, de altos e baixos, de vai e volta, de tô bem e tô ruim, sabe? A gente não vai perder a capacidade de frutificar em todo tempo. Nós vamos voltar a dar fruto e, além disso, vamos manter a capacidade de dar frutos pelo ano todo. Sempre vamos dar frutos. E para acabar, as folhas serão um remédio. É aquilo que eu já falei aqui. Se prepara para começar a curar as pessoas. Se prepara para curar. A cura vai fluir de nós. Amém? Esse é o rio de Deus. Eu queria que você se colocasse.